Quando a lei demandar instrumento público, fera, não adianta você vir aqui com 1 milhão de testemunhas, nem pode, né? Não adianta você juntar documento que não seja instrumento público, não adianta você produzir qualquer outro tipo de prova que seja, que ela não vai servir. Se o instrumento for da substância do ato, é só ele que serve. Pronto, acabou. E é isso aí. Entendeu? Olá, amantes da minha vida, bem-vindos a mais um vídeo. Se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever aqui embaixo e já deixa o like, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Se você tá precisando aprender sobre ônus da prova, você achou seu lugar na terra, porque hoje a gente vai destrinchar tudo o que seja possível falar sobre esse tema. Mas antes da gente falar do ônus da prova, eu vou ter que dar uma pinceladinha em teoria geral da prova e, consequentemente, no conceito em si de prova. Prova nada mais é que todo elemento destinado a convencer o juiz da ocorrência ou não de determinados fatos. Uma vez escolhida a prova, ela não pertence mais a uma parte ou a outra. Ela pertence ao processo. É o chamado princípio da comunhão da prova. A regra é que não há hierarquia entre as provas, ou seja, cada uma delas vale o quanto o juiz disser que vale. É o princípio da persuasão racional do juiz. O juiz não pode, entretanto, pegar uma prova e desconsiderá-la completamente sem dar nenhuma explicação. Se ele quer desconsiderar algum documento, alguma testemunha ou qualquer prova que tenha sido colacionada nos autos, ele vai ter que explicar o porquê. Ele vai ter que deixar isso bem claro na fundamentação para que as partes possam saber o porquê aquela prova foi rejeitada ou porquê aquela prova foi considerada menos importante que uma outra prova ou que o arcabouço geral das demais provas produzidas nos autos. Mas, como todo mundo sabe, a regra do direito é a exceção. Então, a gente tem mais exceção que regra. A gente fica... É uma coisa que deixa a gente meio louco, né? Tá louca! E a exceção é o sistema da prova tarifada. Tem algumas hipóteses que o próprio legislador decidiu dar um peso para aquela prova. E isso não fica mais a critério, a crivo do juiz. Por exemplo, no artigo 406 do CPC. Deixa eu pegar meu VAD aqui. Ele diz lá: quando a lei exigir instrumento público como da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. Então o que o legislador está falando quando a lei demandar instrumento público, fera, não adianta você vir aqui com 1 milhão de testemunhas, nem pode, né? Não adianta você juntar documento que não seja instrumento público, não adianta você produzir qualquer outro tipo de prova que seja, que ela não vai servir. Se o instrumento for da substância do ato, é só ele que serve. Pronto, acabou. E é isso aí. Entendeu? Finalizando essa questão da hierarquia das provas, eu queria dizer uma outra coisa muito importante, que é a parte que eu vejo que mais confunde as pessoas nessa história de prova. Não é, anota aí, não é todo fato que você narra que você precisa provar, meu querido. Não é todo fato. Você tem que entender quais fatos precisam de prova no processo e quais fatos não precisam de prova. Então, agora eu vou falar para vocês, eu vou elencar com vocês aqui os fatos que precisam de prova e os fatos que não precisam de prova, para você não errar mais isso na sua peça jurídica e deixar o juiz que vai pegar o seu caso muito feliz, ok? E como eu vou saber se o fato precisa ou não de prova? Muito simples, você vai escrever aí nas suas anotações imaginárias, porque eu sei que você não tá com um caderno anotando o que eu tô falando, porque eu sei como a gente vê vídeos do YouTube. Em primeiro lugar, fatos que tenham pertinência com o objeto do litígio. Vamos supor que José entra com uma obrigação de fazer contra Maria, dizendo que tinha emprestado bolinhas de gude pra ela e que ela até então não tinha devolvido, e entrava com a demanda para pedir a restituição das bolinhas de gude que tinha emprestado. Maria vem puta da vida. Não, mas como assim? Eu já devolvi todas essas bolinhas de gude? Tá aqui o recibo que você me deu e lá no recibo tá escrito: Maria me devolveu meus livros na data tal. Ou seja, o recibo era da devolução dos livros, que Maria é aquela amiga que está pegando as coisas dos outros emprestadas, sem muito pudor. E aí, o que tem a ver esse recibo com o objeto da lide? A
absolutamente nada. Não tem absolutamente nada a ver. Então não tinha que estar na lide. Mas as pessoas, elas não compreendem isso muito bem, às vezes. E elas acabam juntando documentos que não tem absolutamente nada a ver com o objeto de litígio. E eles acabam se perdendo, confundindo o juízo. Às vezes eles são juntados para confundir o juízo, mas às vezes só são juntados por falta de atenção ou porque não se entende muito bem a pertinência daquela prova. Então tem que pensar, essa prova tem pertinência com o objeto do litígio que está sendo discutido naquela lide? Se tem, você junta. Se não tem, você não junta. É simples assim. Número 2. Fatos que tenham relevância ou que possam influenciar a decisão do juízo. Vamos supor uma outra situação hipotética. O Tício, ele move uma ação de reparação de danos contra Mévio. Na inicial de sua ação de reparação de danos, o Tício narra que estava andando com o seu carro vermelhinho, era um Corsa vermelhinho chamado Tomatinho, de placas ABC 0007. E no cruzamento da Rua dos Bobos com a rua número 0, ele foi atingido na traseira pelo Mévio. Ele diz que como usava o Tomatinho para trabalhar, ele teve que consertar o bichinho. Levou no mecânico, o mecânico deu o orçamento, não, deu a fatura, e ele acabou pagando esse valor e pede reparação de danos nesse valor. E no pedido de provas dele, na especificação de provas, ele pede a realização de prova pericial para apurar a extensão dos danos. Aí eu te pergunto, precisa? Não precisa, gente. Se ele já tem lá o valor que ele pagou e se o serviço já foi realizado e se ele está em consonância mais ou menos com a gravidade da batida, ele não precisa fazer uma prova pericial, seria completamente inócuo nesse caso concreto. Então, se o fato não é relevante, ou se a prova não é relevante, ou não pode influenciar na decisão do juízo, não tem por que produzir essa prova. Terceira espécie de fato que tem que ser provado: fatos controversos. Vamos imaginar, no exemplo do Tomatinho que eu dei agora, que o Mévio, em sua contestação, ele diga que houve sim a batida. Ele diga que estava trafegando no cruzamento da Rua dos Bobos com a rua número 0. Ele não negue que onde foi a batida, não negue o horário que foi a batida. Ele não diz uma palavra sobre o comprovante de pagamento juntado ou sobre o valor ser abusivo ou excessivo ou qualquer coisa que o valha. A única tese da defesa do Mévio é que não foi culpa dele o acidente. Ele diz que, na verdade, o Tício estava querendo parar numa vaga e deu ré no carro do Mévio. E foi por isso que ele bateu na traseira. Quem bateu o carro, na verdade, foi o Tício, não foi o Mévio. E é nisso que se pauta a defesa dele. Agora, eu te pergunto, o Tício vai ter que provar a cor do Tomatinho? Não vai, porque, além de absolutamente irrelevante, ele é um fato incontroverso. O Tício vai ter que provar que estava na Rua dos Bobos com a número 0? Também não vai, porque também é um fato incontroverso. Vai ter que provar que o valor que ele está cobrando a título de reparação material não é abusivo? Também não vai, porque o Mévio não disse uma só palavra sobre isso. E como a gente sabe, o ônus da impugnação específica dita que a contestação deve rebater especificamente os fatos alegados na inicial. Se não rebate, adeus. Se ele for condenado a pagar, vai ter que pagar sem encher aquele valor, porque não rebateu na hora que devia ter rebatido. Então, o que vai ter que ser comprovado nesse caso concreto? Evidente que é a dinâmica do acidente, porque o Tício conta uma história, o Mévio conta a outra. E foi exatamente esse fato que restou incontroverso a análise da inicial e da contestação. Se ficar comprovado que a culpa foi do autor, do Tício, a ação vai ser julgada improcedente. Se ficar comprovado que a culpa foi do réu, do Mévio, a ação, muito provavelmente, vai ser julgada procedente. Temos também que lembrar que o legislador listou algumas hipóteses que independem de comprovação, de fatos que não precisam ser comprovados. Ele fez essa listinha no artigo 374 do CPC. Vamos pegar o lá de novo, vamos ver o que ele diz. Assim que eu achar o 374. Não dependem de prova os fatos. 1. Notórios. O que são fatos notórios? Outro dia eu vi um processo, era de uma empresa grande de energia
e ela estava entrando com uma ação cautelar antecedente pedindo para que fossem liberadas as estradas. Foi naquela época da crise dos caminhoneiros, que eles estavam fechando estradas e impedindo a passagem. E essa empresa estava tendo muito prejuízo com a ausência de distribuição, não só a empresa, como os postos de gasolina que não estavam sendo abastecidos, os aeroportos que não estavam sendo abastecidos, e ela queria que fosse concedida a permissão judicial para que ela pudesse transitar livremente, sob pena de imposição de multa e aquela coisa toda. Eu te pergunto, a empresa precisaria comprovar a greve dos caminhoneiros? É evidente que não, porque se o juiz ele é desse planeta, ele estava sabendo o que estava acontecendo naquela época. Então não precisaria provar que estava acontecendo uma greve, que a greve estava causando transtorno, que os postos estavam sendo desabastecidos, que estava tendo prejuízo para a sociedade, que as pessoas estavam sem gasolina. Não precisava provar nada disso. Simplesmente porque se tratava de fato notório. E os fatos notórios, por força da própria lei, foram excluídos daqueles fatos que dependem de prova. A segunda espécie de fatos que não dependem de prova: aqueles fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária. A história do tomatinho, o MEV não nega que teve a batida e tudo mais, então o autor afirmou e o réu concordou. Esses fatos também não dependem de prova. Admitidos no processo como incontroversos. O exemplo do tomatinho de novo, a questão do valor. Ele foi admitido como incontroverso porque não houve impugnação específica daquele fato. E por último, em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. A presunção, ela pode ser de duas espécies. Ela pode ser uma presunção iuris tanto, que é aquele tipo de presunção que admite prova em contrário. Por exemplo, quem bate atrás presume-se culpado, certo? Só que a parte contrária, o MEV, no caso do tomatinho, ele pode vir e comprovar, ele pode juntar uma filmagem. Olha ele dando ré em mim. Ele conseguiu desconstituir essa presunção? Se for uma filmagem evidente, se todas as testemunhas estiverem corroborando essa história, é claro que eles conseguem desconstituir. Só que a gente tem também a chamada presunção absoluta. Presunção absoluta é aquela que não admite prova em contrário. Em latim seria iure et iure, é de iure. Por exemplo, a presunção de que os bens adquiridos na constância do casamento foram obtidos por esforço mútuo. Você não consegue comprovar o contrário disso porque é uma presunção tida por lei como absoluta. Mas a verdade é que eu tô falando aqui há um século e não falei uma palavra sobre ônus da prova ainda. Que é outra semana do vídeo. Mas eu acho que esse introito era necessário pra gente introduzir essa questão. E deixa eu tirar esse vadimeco da minha perna que tá suando. E a gente já começa a tratar sobre ônus da prova. A primeira coisa que eu quero falar sobre ônus da prova é que um ônus não é um dever e um ônus não é uma obrigação. Um dever, geralmente, em regra, visa um direito de terceiro e o descumprimento acaba por acarretar alguma sanção legal contra a parte que o descumpriu. Uma obrigação, por outro lado, é um vínculo jurídico entre as partes e o descumprimento da obrigação gera o que a gente chama de inadimplemento. Ônus não é nada disso. Ônus nada mais é que um imperativo do próprio interesse. Ou seja, é a necessidade de se adotar certo comportamento para obtenção ou manutenção de alguma vantagem para a própria parte onerada. Em sentido subjetivo, é uma regra de comportamento probatório dirigida às partes que determina o que cada uma delas deve comprovar, movendo-se pelo interesse dessas próprias partes. No sentido objetivo, é uma regra de julgamento dirigida ao juiz a ser aplicada quando o acervo probatório for insuficiente para tomar como verdadeira uma ou outra alegação. Tem processos que o juiz, ele, em vista da inicial e dos documentos ali juntados e da contestação e dos documentos ali juntados, ele já consegue chegar a uma solução jurídica. Ele já consegue saber qual a parte será vitoriosa aos olhos dele e qual a parte será derrotada. Então, nesse caso, a gente falar de ônus probatório é mais inútil que lápis branco. Agora, tem alguns outros processos que a simples leitura da inicial da contestação e dos documentos então produzidos, ela não é suficiente para dizer para o juiz qual das partes tem razão naquele processo.
Então é aí que entra o ônus da prova. Em síntese, acontece mais ou menos assim. Precisou do ônus da prova? A parte que o juiz incumbir do ônus da prova, se não se desincumbir, se não realizar aquela prova a contento, vai perder o processo, em regra. Evidente que existe exceção, eu acho que eu vou gravar essa parte evidente que existe exceção, porque vai ter gente. Ai, mas às vezes se a parte não produz e tinha o ônus de produzir, não produz e ganha a causa, porque eu já vi, porque onde eu trabalho acontece isso, porque no caso que minha tia participou foi assim. Eu sei disso, gente, eu sei que existe exceção, eu sei que não é sempre da mesma forma, eu sei de tudo isso. Só que a gente tá falando no geral, a gente tá falando do que geralmente acontece, tá bom? Combinado? Vamos fazer assim pro nosso relacionamento se manter saudável? Então tá bom. Tá, agora vamos falar em termos práticos. As regras de distribuição do ônus da prova estão lá previstas no artigo 373 do CPC, que eu fiquei muitos anos falando 333 porque era o do código antigo e a gente tem essa força do hábito, mas agora eu já decorei. 373 do CPC. Ao autor incumbe comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Vamos supor uma ação de cobrança. A diz: B me deve R$1.000 e eu tenho aqui uma cártula, um cheque que estampa o valor. Essa cártula está assinada por B, então eu estou comprovando fato constitutivo do meu direito, que B me deve os R$1.000 estampados nesse cheque. Ao réu incumbe comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. No caso concreto, B vem na contestação e fala: nananina, esse cheque aí eu te dei em garantia, porque você falou que ia construir o meu puxadinho. Tá aqui o contrato, você falando que ia construir o meu puxadinho. Tá aqui a foto do meu puxadinho no chão ainda, porque você nem construiu nada, não foi lá colocar um tijolo. Eu vou trazer a testemunha, eu vou trazer a Zelda, vou trazer a Marieta aqui, que vão corroborar a minha versão. Então, B está se desincumbindo de ônus que lhe competia, que era comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito de A. Mas essa, como sabemos, é a regra. Como eu disse, direito tem mais exceção do que regra, então vamos logo para a exceção. Em alguns casos, esse ônus pode, por alguma razão ou por outra, ser invertido. E a gente tem basicamente 3 diferentes naturezas da inversão do ônus da prova. A primeira hipótese de inversão é aquela inversão convencional. As partes, por contrato, ou antes ou durante a ação, elas chegam ao consenso de determinar que o ônus da prova incumbirá a determinada parte. Mas, pra mim, esse é meio a mula sem cabeça das inversões, porque eu nunca vi uma inversão desse tipo ser válida. Geralmente o que acontece é que, em casos consumeristas, as empresas tentam enfiar a goela abaixo da parte hipossuficiente essa inversão do ônus da prova. Mas a própria lei resguarda a parte hipossuficiente nesses casos, porque não é permitida essa inversão convencional, ou quando se tratar de direito indisponível, ou quando a uma das partes fica muito difícil comprovar aquilo que ela anuiu em comprovar em um primeiro momento. A segunda hipótese de inversão do ônus da prova é a chamada inversão op legis, ou seja, o próprio legislador inverte o ônus da prova e ele não quer nem saber, inverteu porque ele quis e é assim que é. Isso acontece, por exemplo, no artigo 38 do CDC. Vou pegar Código de Defesa do Consumidor aqui, cadê? Eu tenho meu vademecum handmade aqui. CDC 38. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem os patrocina. Pronto, acabou. Não precisa de nada para haver essa inversão. E a terceira hipótese, que é a hipótese mais comum, que é a hipótese com que a gente se depara todos os dias, é a inversão op iudicis. É a inversão feita pelo juiz. E isso ocorre em algumas hipóteses diferentes. O exemplo clássico que a gente tem é do artigo 6º, inciso 8º do CDC, que prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em casos consumeristas. Uma outra hipótese é quando o juiz vir que fica muito mais difícil para a parte que tem o ônus de comprovar aquele fato do que para a parte contrária.
Então, coroando a teoria da carga dinâmica do ônus da prova, o juiz inverte judicialmente esse ônus que a parte tinha inicialmente de comprovar e determina que a parte que tenha mais condição de fazê-lo, o faça. Antes, na vigência do CPC antigo de 73, essa questão era meio polêmica. Por que polêmica? Porque, segundo doutrinadores, essa inversão do ônus da prova era um critério de julgamento e não um critério de instrução. Então, o que acontecia era que muitas vezes o juiz pegava a parte de surpresa. Ele dizia na própria sentença que a parte devia ter produzido aquela prova e ela não produziu, e por isso ela dançou e por isso ela perdeu o processo. Isso foi alterado com o advento do novo Código de Processo Civil, que também não é tão novo assim, né? No CPC de 2015, que entrou em vigor em 2016, ficou muito claro que seria a inversão do ônus da prova regra de instrução. Ou seja, o juiz deveria comunicar à parte antes que ela tinha o ônus de produzir aquela prova, sob pena de se ver derrotada processualmente. Então vamos para um caso concreto. Vamos supor que Maria, uma autora completamente hipotética, ela entre com uma ação de reparação de danos contra um banco completamente hipotético, também vamos chamar esse banco hipotético de Santo André. E a Maria, ela disse que sofreu fraude em sua conta bancária e que em uma dessas fraudes, o fraudador, se fazendo passar por ela, solicitou um empréstimo no valor de R$30 mil. Esse empréstimo foi completamente sacado da conta dela e ele estaria gerando descontos indevidos de R$1.000 mensais em sua conta, gerando-lhe prejuízos. Então ela pede que parem de descontar os R$1.000 mensais decorrentes do empréstimo fraudulento, que seja declarado inexigível o débito, pede a restituição dos valores que ela já pagou, que já foram descontados e que ela já pagou, e pede dano moral contra o banco. Aí ela junta tudo que ela pode, ela junta os extratos bancários comprovando o empréstimo, junta o extrato comprovando que houve um saque pelo fraudador, ela junta tudo que ela tem para comprovar os fatos constitutivos do direito dela. Só que ela não faz nenhuma prova da fraude em si. Aí o Banco Santo André, em sua contestação, vem e diz: olha, as operações foram legítimas, não houve fraude, por isso os descontos são rígidos e a gente vai continuar descontando sim, e não junta um só documento. Aí o juiz, o que ele faz? Na sua sentença muito bem fundamentada, ele entendendo mentalmente que seria do banco réu o ônus de comprovar que não houve fraude, que em razão dele ter maiores capacidades para produzir essa prova, de que a contratação foi legítima, de que os descontos são consequentemente devidos, ele não dilata a instrução, ele não faz produzir outras provas, ele simplesmente julga antecipado o feito de forma procedente em favor da Maria, dando dano material, dando dano moral, dando inexigibilidade de débito, dando o que for. E o Santo André fica como? Igual o carinha do grito, assim, ó. Porque, tipo, como ousa? Não foi me dada a oportunidade de produzir prova nenhuma. Nessa hipótese, é evidente que seria um caso de inversão do ônus da prova, não só pelo Código Consumerista, mas também pela carga dinâmica, porque é muito mais fácil para o banco réu comprovar a legitimidade da contratação. É muito mais fácil para ele, que não é parte hipossuficiente da relação. Ele tem como comprovar por onde foi feita a transação, ele tem como juntar filmagem, ele tem como fazer o negócio todo. A Maria, ela não sabe se foi com senha, se foi sem senha, se foi pelo banco, se foi por caixa eletrônico. A Maria não sabe de nada, a Maria tá mais perdida que Adão em Dia das Mães no negócio. Então, a Maria não sabe das coisas e ela não teria como fazer essa prova, e o juiz entende isso. Então, o novo CPC, como a gente passou a tratar a inversão do ônus da prova como critério de instrução, tanto em homenagem ao princípio da não surpresa, quanto em homenagem ao princípio da colaboração entre as partes, o juiz deve, na decisão saneadora, imputar a parte do ônus que lhe cabe para que ela possa se desincumbir desse ônus. No caso concreto, então, o juiz declararia saneado o processo e colocaria os pontos controvertidos, que no caso seria a ocorrência de fraude ou não. E imputaria ao Banco Santo André o ônus de comprovar que a contratação foi rígida, que não houve fraude. E ele, como eu disse, teria muito mais chance, teria muito mais recursos para produzir esse tipo de prova.
tendo se desincumbido do ônus comprovada a regularidade da contratação. Vamos supor que ele junta lá uma filmagem e a Maria lá indo no banco fazer a contratação e ela que faz a assinatura digital, ela coloca o cartão, ela que coloca a senha. Aí estaria comprovado, a ação seria julgada improcedente. Se o banco não consegue fazer isso, muito provavelmente não vai ter se desincumbido do ônus que lhe competia, muito provavelmente a ação vai ser julgada procedente em favor da Maria. E essa decisão, que inverte o ônus da prova, é tão importante, mas tão importante, que ela foi uma das únicas decisões dadas no saneamento do processo que foram lembradas pelo legislador como uma decisão impugnável por agravo de instrumento. A gente sabe que agora não é o tema desse vídeo, mas a gente sabe que as decisões impugnáveis por agravo de instrumento são listadas em rol taxativo e a maioria delas estão no 1015. Tem algumas outras hipóteses esparsas no Código de Processo e em algumas outras leis, como Lei do Mandado de Segurança, Lei de Ação Popular. Mas, na maioria, no 1015. E essa decisão é sim agravável. Eu acho que isso é basicamente o que vocês têm que saber sobre ônus da prova. Tentei trazer a maior quantidade de detalhes possível, tentei trazer a maior quantidade de exemplos possível, ainda que esdrúxulos. E espero que tenha ajudado vocês. Se ajudou, deixa um comentário aqui embaixo, marca o amigo que precisa saber, envia esse vídeo para mais alguém, dá um joinha, dá um like, não custa dar um like aqui embaixo. E se inscreve no canal. E beijo, até a próxima.